O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal afirmou em decisão divulgada na tarde desta quarta-feira 24 que não viu irregularidade na ida do presidente Jair Bolsonaro à Embaixada da Hungria, onde ficou por 2 noites entre os dias 12 e 14 de fevereiro. O ministro acolheu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que entendeu que não há crime no caso. Ao arquivar a ação, Moraes afirma ainda que não há elementos que indiquem efetivamente que o investigado pretendia obtenção de asilo diplomático para sair do país. Abre aspas. Não vislumbra o desrespeito às medidas cautelares impostas ao investigado Jair Messias Bolsonaro, proibição de manter contato com os demais investigados e proibição de se ausentar do país. Os locais das missões diplomáticas, embora tenham proteção especial, não são consideradas extensão de território estrangeiro, razão pela qual não vislumbra neste caso qualquer violação a medidas cautelares de proibição de se ausentar do país. Da mesma maneira, não há elementos concretos que indiquem efetivamente que o investigado pretendia obtenção de asilo diplomático para evadir-se do país e, consequentemente, prejudicar a investigação criminal em andamento. Fecha aspas, diz Moraes na decisão. E o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, realizou um comunicado ao ministro Alexandre de Moraes informando que o órgão está analisando a possibilidade de solicitar à Justiça a suspensão das atividades da rede social X ou até mesmo a dissolução da empresa no Brasil. Segundo informações obtidas pelo jornal Gazeta do Povo, o pedido do ministro-chefe foi comunicado de forma sigilosa a Moraes na terça-feira 23 para que ele possa compartilhar com a AGU as provas coletadas na investigação contra o dono do X, Elon Musk, por suposta obstrução de justiça. Paralela a isso, a Advocacia Geral da União, órgão que defende juridicamente o presidente da República, encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes um pedido de abertura de investigação pela PGR sobre os supostos crimes que teriam sido cometidos pelo jornalista Michael Schellenberg, um dos responsáveis pela divulgação do Twitter Files Brasil. Fora do Brasil, o clima para Alexandre de Moraes continua terrível. O Congresso americano intimou a plataforma de vídeo Rumble a enviar as ordens do STF e do TSE para apreciação. Para quem não sabe, o Rumble saiu do Brasil em dezembro de 2023 em protesto contra a censura imposta aos usuários. Rumble recebeu intimação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos como parte de uma investigação sobre os esforços para censurar o discurso online. Cumpriremos a intimação, que solicita informações sobre ordens do Supremo Tribunal Federal, diz o comunicado. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, e o deputado Marcel Van Hatten anunciaram na tarde desta quarta-feira 24 que irão solicitar ao presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, atuação para levantar o sigilo do inquérito das fake news conduzido por Alexandre de Moraes. Chega, basta. Nós vamos oficiar ainda hoje ao Senado da República, na figura do presidente Rodrigo Pacheco, que a Procuradoria do Senado tome providência no sentido de que seja levantado o sigilo do inquérito, para que aqueles que estão sendo processados saibam de que forma ou do que estão sendo acusados para poderem se defender. E se o delito de fato for o que nós suspeitamos que é o delito de opinião, toda a sociedade tem que repudiar esse tipo de comportamento que quer calar e amordaçar a população brasileira. Senhores, boa tarde. Eu quero dar continuidade aqui aos esclarecimentos, mas ao povo brasileiro. O que está acontecendo? Nós parlamentares somos assegurados pela Constituição Federal, pela nossa imunidade parlamentar no artigo 53. E nós temos o ex-líder da oposição tendo busca e apreensão na sua casa por uma foto adulterada. Nós temos aqui o deputado Ottoni, que tem 4 anos que não tem acesso ao seu processo. Eu, até hoje, não sei o porquê, porque eu também não tenho acesso ao processo, do porquê minhas redes sociais, logo após as eleições presidenciais, também foi bloqueado. Ou seja, a mira está em nós, mas o alvo são vocês. Você lembra quando antigamente as buscas e apreensões que eram feitas pela Polícia Federal para poder ver malas de dinheiro da corrupção, para poder ver pessoas que desviavam dinheiro, né, da Petrobras, de estatais? Hoje não. Esses caras literalmente querem tirar e tiram traficantes da cadeia e quer colocar pessoas que pensam diferente na cadeia, horas. Essa é a grande loucura que está acontecendo. Quando nós dissemos há pouco tempo atrás de que o Brasil viraria uma Venezuela, não é no sentido somente econômico, por mais que nós estamos caminhando para isso também, mas é principalmente com relação ao domínio da Suprema Corte. E aqui, o inquérito de Moraes, ele faz exatamente isso. Ele utiliza-se do seu poder para poder calar, para poder censurar, porque nós somos oposição. Se parlamentares não podem dizer o que pensam, muito menos o cidadão comum. E isso daqui que é o que de fato está em perigo. Porque pode passar a impressão de que nós estamos nos defendendo. Os parlamentares estão somente se defendendo das prerrogativas deles, mas não.
Nós estamos defendendo, por exemplo, que o doutor Sebastião possa ter a sua liberdade nas redes sociais, para que você, no seu posicionamento, também faça isso da mesma forma. E por que esses inquéritos? Eles colocam em sigilo para poder pressionar e para poder amedrontar a oposição. Agora, olha que contraditório, Sargento Faur. Eles colocam o processo em sigilo, mas eles comentam os autos do processo em rede de televisão nacional. Essa é a grande incongruência. Para que colocar em sigilo, então? Abre-se os processos, para que todos, afinal de contas, os comentem. Porque se nós não podemos ter acesso, eles também não deveriam ter. Agora, Alexandre de Moraes, ele se tornou o investigador, o julgador e a vítima, ao mesmo tempo no processo. Isso é inaceitável. Então, por mais que existem outras pautas importantíssimas para serem discutidas aqui nessa casa, a prerrogativa dos deputados, que são os devidos representantes do povo, assim como os senadores, não pode ser deixado de lado. Afinal de contas, uma tirania começa dessa forma. E se você quer saber de fato quem controla os senhores, eu pergunto para vocês: Nicolás Maduro é o quê? Um ditador. Kim Jong-un é o quê? Um ditador. Quem foi Stalin? Também um ditador. Chame Alexandre de Moraes de ditador. E você vai perceber a diferença que há daqueles que de fato controlam a tua opinião e aqueles que de fato não controlam. E nós temos vários cúmplices disso. Nós temos, por exemplo, diversas mídias, diversas jornais que estão em conluio com tudo que está acontecendo. Olha só a que ponto chegou. Nós temos pessoas hoje, eu faço questão de lembrar isso aqui, deputado Marcel Warraten, pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos de forma desproporcional porque fizeram baderna aqui nessa casa, que a esquerda cansou de fazer. Os black blocs já foram absolvidos pelo que fizeram, tanto aqui quanto em São Paulo. Nós temos o Coronel Naime, que até hoje a sua família pede Pix para poder sustentar. Enquanto isso, nós temos literalmente André do Rap, um dos caras que eram chefões do comando do tráfico organizado, solto, inclusive com seus bens sendo restituídos. Nós temos a DPU, a Defensoria Pública da União, fazendo processo contra o Elon Musk por danos morais à democracia, horas. O que de fato é ataque à democracia, doutor Sebastião? É você falar contra o Lula, é você, por exemplo, dizer que ele é ladrão, como eu e deputado Gilvan Federal disse, e nós estamos sendo investigados por isso. O Monark, abriu-se uma investigação por ele porque ele chamou o Flávio Dino de gordola. Ora, se chama ele de magro, fake news. Se chama ele de gordola, é o quê? É criminoso, então tem que chamar ele de quê? Olha o nível que nós estamos chegando. Então, quando nós colocamos isso daqui, é algo muito sério. Nós estamos clamando para que não somente as pessoas que já concordam conosco, mas para que os demais, presidente dessa casa, presidente Rodrigo Pacheco, e como mineira que eu peço desculpas, a omissão do presidente do Congresso, porque o que está acontecendo hoje é muito por conta da omissão, da frouxidão, da covardia de um homem chamado Rodrigo Pacheco. E eu tenho zero medo de dizer isso aqui. Afinal de contas, eu sei as consequências de ter homens fracos em locais de posições fortes. Que é isso que nós estamos vivendo. Enquanto nós estamos aqui na nossa liberdade de fala, tem pessoas sofrendo gravemente, com famílias gravemente sofrendo por conta de um revanchismo jurídico. Chega dessa censura, chega desses sigilos eternos e inquéritos eternos. Nós queremos liberdade para o nosso país e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Muito obrigado. Ministro Alexandre de Moraes, libere todos os sigilos de todos os processos e inquéritos. E não é um pedido feito unicamente, diretamente a Vossa Excelência, ao STF ou ao TSE, mas também será feito via procuradorias da Câmara dos Deputados e do Senado da República, que tem obrigação, da mesma forma, de defender os mandatos parlamentares de cada um dos representantes aqui e da Casa do Congresso Nacional como um todo. Oi, amigos brasileiros, aqui fala Michael Schellenberger fazendo reportagem para o Public. 30 anos atrás, eu perguntei ao presidente Lula se ele transformaria o seu país em Cuba com censura completa. Ele disse que não, que tanto ele quanto o povo brasileiro amavam demais a sua liberdade. Desde então, eu em nenhum momento imaginei que eu seria vítima da censura e da repressão ao estilo cubano pelas mãos de Lula. E, no entanto, é precisamente isso que está acontecendo agora.
Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo em que o Advogado-Geral da União do Brasil e o Supremo Tribunal do Brasil estão supostamente buscando uma maneira de encerrar totalmente o X, qual é a única plataforma de liberdade de expressão no Brasil. Eles já cortaram a publicidade de X e o principal advogado de X no Brasil renunciou para proteger sua segurança há menos de 2 semanas. Ontem, o advogado-geral, Jorge Messias, instruiu o Supremo Tribunal a prosseguir com processo criminal e investigação para identificar e punir os possíveis culpados. Meu suposto crime foi publicar os arquivos de Twitter Brasil. Em nenhum momento o advogado-geral do Brasil sugere que eu ou meus coautores, Eli Vieira e David Agape, mentimos ou apresentamos informações imprecisas ou incorretas nos arquivos do Twitter Brasil. Em vez disso, o memorando de 6 páginas do advogado-geral do Brasil, divulgando publicamente ontem, afirma que divulguei excertos de conteúdo de decisões judiciais confidenciais, numa tentativa de desestabilizar o Estado Democrático. Isso não é verdade. Nenhum dos arquivos do Twitter Brasil continha decisões judiciais sigilosas. Os arquivos do Twitter Brasil eram estritamente e-mails entre funcionários do Twitter. Não há um único caso que tenhamos publicado decisões judiciais sigilosas. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Neste caso, era imperativo que publicássemos os ficheiros do Twitter precisamente para proteger o direito do público à privacidade, à liberdade de expressão e à democracia. Além do mais, o ataque contra mim é altamente seletivo. A mídia brasileira há anos informa sobre decisões judiciais sigilosas e não foi submetido a uma investigação criminal tão escandalosa como a que estou fazendo agora. Finalmente, não existe nenhuma lei contra a tentativa de desestabilizar o Estado Democrático através de métodos não violentos. A lei proíbe apenas ataques violentos à democracia. Como tal, o advogado-geral está a abusar dos seus poderes e a agir como legislador, usurpando o Congresso do Brasil. Imagina se o Brasil criminalizasse algo tão vago como desestabilizar o Estado Democrático. Tal lei permitiria ao presidente Lula prender manifestantes não violentos, jornalistas e os seus rivais políticos. Por que o advogado-geral está fazendo isso?